Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o presidente Lula, que avalizou e o Exército vai fechar a compra de 36 veículos blindados de combate de uma empresa israelense que venceu uma licitação aberta pelas Forças Armadas. A reportagem é de Carol Rosito. Lula decidiu autorizar a compra apesar da posição contrária de setores do PT e do governo que ficaram incomodados com o tratamento dado por Israel ao presidente, principalmente por causa dos posicionamentos de Lula sobre a guerra em Gaza. O Exército anunciou nesta semana que o grupo Elbit Systems venceu a licitação para a compra de 36 viaturas blindadas de obuseiros 155 milímetros, espécie de canhão de longo alcance que será utilizado pela artilharia. A aquisição custará cerca de R$1 bilhão. O acordo inclui compra de equipamentos, manutenção, fiscalização e treinamento de pessoal. Os 2 primeiros veículos devem chegar ao Brasil até 2025 para a fase de testes. Participaram do processo companhias da França, da Eslováquia e da China. Setores do PT defendiam que os chineses fossem os escolhidos. Lula foi alertado por auxiliares, porém, de que o processo licitatório foi rigoroso e que a empresa israelense ofereceu as melhores condições na disputa. Em junho, o comandante do Exército, o general Thomas Paiva, vai fazer uma viagem oficial à China para estreitar relações militares com o país asiático, assim como tem feito com outros países do BRICS. As conversas devem ser focadas no intercâmbio de informações na área cibernética, mas o Brasil também tem interesse em munição pesada e veículos blindados chineses. Vamos lá para a análise agora com a participação do professor Gunter Hutzi, professor de Relações Internacionais da SPM. Muito bem-vindo, professor. Boa noite, Caio, Lorival, todos que nos assistem. Prazer estar aqui com vocês. Professor, nessa área de segurança e defesa é sempre muito arriscado que decisões políticas se sobreponham a decisões técnicas. O presidente Lula seguiu essa máxima? Dessa vez, sim. A gente não pode esquecer que lá atrás, se não me engano, no Lula 2, ele acabou decidindo, numa noite de confraternização no Palácio do Planalto com o presidente francês, a compra dos Rafales, e que acabou sendo desfeita por pressão da FAB. Então, espero que ele tenha aprendido, espero que ele tenha realmente, pelo que tudo indica, ouviu a opinião dos militares, e não tinha como não ser um equipamento ocidental como o israelense. Para começar pelo calibre que nós usamos, e calibre OTAN 155 milímetros, que os chineses não utilizam, por exemplo. Por isso, não tem como um equipamento dessa categoria ser chinesa para a gente adquirir. Segundo ponto, o sistema tático de comunicação que o Exército Brasileiro utiliza de uma empresa americana e que é incompatível com o sistema que os equipamentos chineses utilizam. Então, essa opinião do PT, de parte do PT, de insistir tanto com a China, esbarra em quesitos militares. E por isso mesmo, que bom que dessa vez o presidente Lula ouviu os militares. Lorival. Bem, acho que seria muito ruim se uma preferência ideológica do presidente interferisse sobre uma decisão técnica das Forças Armadas, porque poderia ser até mesmo um prelúdio para uma politização das Forças Armadas. Como, aliás, começamos a assistir de forma muito parcial, fragmentada, no governo anterior. E eu vi isso acontecer na Venezuela, ano a ano, indo para a Venezuela, ao longo de 2 décadas. Eu vi o quanto isso é destrutivo, a captura das Forças Armadas pelo governo. O Hugo Chávez fez isso, ele que era militar, fez isso de forma consciente, expurgando militares que não o seguiam, que ele considerava que não eram alinhados ideologicamente com ele, e fazendo os militares aplaudi-lo nos discursos que ele fazia, muitos discursos, como você sabe,
militares de farda aplaudindo, né, se manifestando politicamente para não serem expurgados e para serem promovidos, ao ponto até em que os militares passaram a ser designados, cada general tinha a sua designação para fazer importações que eram muito lucrativas por causa das diferenças cambiais. Então havia el general de los frijoles, o general do feijão, el general de la leche, del trigo e assim por diante. E isso se tornou realmente uma caricatura de Forças Armadas. E isso é ruim, tanto porque isso destrói a democracia, quanto porque destrói também o profissionalismo, a capacidade técnica das Forças Armadas, né? Então, essa separação que vem desde a época dos romanos, quando foi cunhada a expressão cruzar o Rubicão, né? O Rubicão era o rio que circunda Roma, né? E quando César cruzou o Rubicão, que estavam acampados do outro lado do Rubicão com as suas forças de guerra, que ele, voltando de uma guerra, ele decide cruzar o Rubicão e invadir Roma, né? E invadir o Congresso. Tudo isso teve início a tirania do imperador César de Roma. Isso é uma lição antiga. Então, essa separação ela é crucial. Daniel, é interessante porque, neste caso especificamente, o presidente Lula teria a oportunidade, vamos dizer assim, de revidar ou retaliar. Primeiro, Israel, o governo Benjamin Netanyahu, né, onde ele ainda é considerado persona non grata pelas declarações comparando a invasão, a incursão militar em Gaza ao Holocausto. E segundo aos próprios militares, né, muito embora a relação hoje seja melhor, no começo do governo principalmente, por causa dos ataques golpistas, extremistas de 8 de janeiro, houve ali enfim, em muitos setores do governo, uma rejeição à influência militar no executivo. Que cálculo político, na sua percepção, o presidente Lula fez aí, podendo revidar ou retaliar dois potenciais adversários, ou estiverem em lados opostos em muitos momentos recentes? Que cálculo político o presidente fez nessa decisão? Bom, se ele fizesse isso, ele estaria retaliando o próprio país, porque houve um processo de seleção que considerou aspectos técnicos, aspectos financeiros e aspectos de offset, de transferência de tecnologia, de contrapartidas industriais. E em todo esse processo, a Elbit israelense acabou se sagrando vitoriosa entre 4 empresas que chegaram à etapa final de seleção. Portanto, não escolher quem pontuou melhor segundo esses critérios seria passar por cima dos próprios interesses do país, que são minuciosamente detalhados nesse processo de seleção do Exército. Além disso, cria com os oficiais da Força Terrestre uma impressão de que todo esse exaustivo trabalho não vale de nada, de que mais importa uma decisão política e não ajuda em nada nas relações bilaterais. Porque, quer dizer, uma coisa é o relacionamento governo Lula, governo Netanyahu, e esse vai muito mal. Você tem um conflito diplomático ali latente, o embaixador do Brasil em Israel continua aqui no país, não tem data para voltar. Agora, as relações entre os estados continuam. O Brasil não cortou relações diplomáticas com Israel, ao contrário do que fez a Colômbia, agora de Gustavo Petro, não cortou relações diplomáticas. Inclusive, seria entrar um pouco na armadilha proposta pelo governo israelense em algum momento de escalar ainda mais e de continuar a briga, seja por redes sociais, seja por decisões de governo. Seria uma péssima decisão. Caio, se você me permite só levantar um questionamento para o professor Gunther, só queria entender, professor, porque a Norinco, que é a empresa chinesa, ela acabou selecionada nessa shortlist do Exército para seleção final entre 4 empresas. O equipamento chinês, será que não poderia nem estar nessa lista final de seleção, dadas as incompatibilidades? Bom, Daniel, essa é uma questão realmente bastante interessante, no meu entender. Há aí sim um componente político, sempre existe. Compra de equipamento militar não é, como
você decidir que carro eu vou comprar. Eu vou deixar de comprar de uma marca, comprar de outra. Não, isso é uma relação política que perpassa governos. Tá? Então, nesse processo você tem sim interesses políticos e interesse do próprio Exército em desenvolver um sistema de comunicação independente dos Estados Unidos. Não é do interesse das Forças Armadas brasileiras, não é só do Exército brasileiro, mas ter o seu próprio meio de comunicação, o seu próprio sistema de comunicação em que nisso os chineses poderiam nos ajudar, mas isso leva tempo, isso é no médio e longo prazo. Então é uma sinalização política do próprio Exército brasileiro nesse interesse, e não é à toa que o comandante do Exército vai visitar a China. Há esse processo de longo prazo, mas devido a todas as várias características que as Forças Armadas brasileiras têm, principalmente vários equipamentos padrão OTAN, fica difícil aprofundar esse processo. E só por último ponto, lembrando aqui, enquanto você falava, o Lorival também, eu lembrei que no governo Dilma houve a determinação que a FAB deveria comprar os helicópteros Mi-24 da Rússia como um processo político. Eles nunca foram utilizados plenamente, eles estão inclusive sendo descomissionados porque não agradaram, não estavam dentro do planejamento da FAB, ou seja, literalmente o Brasil jogou dinheiro fora. Sim, ainda no escopo da Força Aérea, né, e do governo Dilma, o caça preferido da Força Aérea era o F-18, não eram os Gripen e muito menos os Rafale, né? Só que naquele período houve a revelação do Edward Snowden de que a Dilma tinha sido espionada, né, pelos Estados Unidos, juntamente com a Angela Merkel e outros políticos, a Petrobras e assim por diante. E em reação a essa revelação e mais todo o componente, o caudal ideológico que essa figura política carrega consigo mesma, né, os Estados Unidos foram excluídos, né, o F-18 foi excluído e aí entre o Gripen e o Rafale os brasileiros escolheram o Gripen, ao contrário do que preferia o presidente, exatamente depois desse converscote com o Sarkozy, presidente da França, né? E o prejuízo é grande realmente para o Brasil, tanto do ponto de vista da escolha técnica em si, né? Que é óbvio que os militares sabiam o que estavam fazendo, o que estavam escolhendo, quanto do ponto de vista do moral da tropa, né? Imagine o que é você como um profissional, digamos um médico, né, que indica, faz uma licitação, indica qual é o equipamento mais adequado para o tratamento de determinadas doenças, da sua especialidade, aquela que você se dedicou a vida inteira e estudou muito, e os militares também estudam muito, e aí vem o seu chefe que não entende nada sobre o assunto, né, e que lida com aquilo lá como se ele, e aí vou usar a imagem do Gunther, como se ele estivesse comprando um carro para ele ou para ela e com o dinheiro dela ou dele, né? Não, eu não vou comprar do fulano porque eu não gosto dele, e aí impõe uma outra compra, realmente é algo que não deveria acontecer. Ô professor, você mesmo citou aí, o Lorival também, essa viagem, né, que nós trouxemos essa apuração hoje aqui na CNN também, mas eu queria aprofundar um pouco mais, né, a ida do comandante do Exército, Tomás Paiva, à China, né? Pelo que nós levantamos, se trata de uma visita a convite, o comandante esteve já na Índia, está perfilando ali os países dos BRICS, né? A despeito, na nossa própria apuração, não incluir a Rússia aí, porque a Rússia está em guerra com a Ucrânia. O que a China tem para nos oferecer em termos de armamento e por que essa diplomacia militar com a China é relevante, a mesma China que acabou de perder justamente para Israel essa licitação bilionária do Exército? Bom, Caio, primeiro, como você mesmo falou, já visitou outros países, já visitou a Índia, dentro dessa linha de aproximação com os países dos BRICS. Possivelmente vai continuar nesse processo com outros governos que tenham também equipamentos, uma indústria militar de defesa que possam contribuir com a gente.
É de interesse, principalmente da China, em que a gente saia, primeiro, de uma dependência exclusivamente da OTAN e dos Estados Unidos. Isso não é do interesse de qualquer país que se busque colocar como neutro, ou pelo menos que não penda demasiadamente para um lado ou para o outro. E, portanto, num processo de longo prazo, desenvolver não só uma cooperação com outros países, mas desenvolver a sua própria indústria de defesa. O que é muito difícil até para esse governo defender, porque está permitindo que a Vibraz, a última grande empresa construtora de mísseis aqui, seja vendida para uma empresa estrangeira. Então, nesse processo, é muito interessante você ter esses contatos e consiga desenvolver, mas desenvolver tecnologia própria, tecnologia nacional. Não adianta nada a gente sair de uma dependência americana, OTAN, para uma dependência chinesa. E os chineses têm muito a oferecer porque eles desenvolveram uma capacidade de negação de área muito forte, que é justamente a estratégia chinesa de não deixar as Forças Armadas americanas operarem perto do seu litoral. E isso nos interessa como país, como estrutura militar. Portanto, sim, nós temos, mas, de novo, não adianta nada sair de uma dependência ocidental para uma dependência chinesa. Daniel, de certo modo, em que estágio estamos na relação Lula-militares? Olha, Caio, você teve ali alguns movimentos de distensionamento que foram apreciados pelas Forças Armadas, à custa de desgaste do presidente e de seu governo junto às suas bases e ao próprio partido também. O caso mais notório foi quando Lula determinou que seus ministros e o governo deixassem completamente de fazer qualquer tipo de ato de memória aos 60 anos do golpe militar de 64. Tinha gente já com atos bastante avançados. O ministro dos Direitos Humanos, por exemplo, Silvio Almeida, tinha planejado anunciar um projeto de compra da Casa da Tortura em Petrópolis e transformação dessa casa em um memorial da ditadura militar. E isso foi suspenso justamente para não atiçar os quartéis. Isso foi muito apreciado pelas Forças Armadas como uma forma de não mexer num passado que ainda tem muitas feridas não cicatrizadas, mas gerou um imenso desgaste também às bases do presidente. A isso se soma a um relacionamento que já vinha sendo distensionado, não interessa mais ao alto oficialato de nenhuma das forças estar tão exposto como esteve nos anos recentes. E vamos combinar aqui que o governo tem feito alguns gestos no sentido de investimentos na modernização das forças, que é algo que também sempre é muito bem visto pelos militares. É uma relação que sempre corre muito risco de descarrilar novamente e a qualquer momento. Até agora, o governo tem conseguido distensionar essa relação e baixar a temperatura, principalmente em relação ao que encontrou em janeiro de 2023. Lorival, essa ida do comandante à China, ela acompanha, de certa maneira, o Itamaraty? Eu acho interessante essas questões de diplomacia militar relacionada à diplomacia oficial ou profissional. Elas necessariamente caminham juntas ou, por vezes, elas andam separadas? O que a gente sabe sobre essa agenda do general? Ela não foi aberta ainda, essa agenda. Mas o que a gente sabe mesmo com segurança é que vai encontrar o similar dele. Certo. Né? O chefe do exército chinês. Certo. Porque aí precisaria ver qual é a justificativa, né, para um comandante do exército fazer uma viagem dessa, como essas outras que ele fez a esses outros países. Porque o comandante do exército é uma função muito elevada, né? É uma função política dentro da estrutura de comando do Exército, das Forças Armadas. Então, é realmente uma pergunta que eu lanço: por que o comandante do Exército brasileiro precisa viajar para a China, né? Eu acho também que outros
oficiais em outras funções devem, como disse o Gunther, conhecer os outros arsenais, as outras doutrinas, tudo isso é muito valioso. A China é uma potência militar, assim como a Índia, né? São países relevantes do ponto de vista militar e é interessante esse intercâmbio, até para conhecer, eventualmente, o que pode ser usado contra nós, né? Porque a China tem uma ligação forte com países que, por sua vez, por exemplo, com a Rússia, que por sua vez tem uma ligação com a Venezuela, que é nosso vizinho, né? Num contexto, pensando em termos estratégicos, é importante ver o que tem no bazar de armas por aí pelo mundo que pode um dia se voltar contra nós temos que conhecer até para nos protegermos, né? Então, tudo bem, está tudo certo, tem que viajar, tem que conhecer. Agora, uma visita de comandante do Exército, é preciso entender qual é o contexto dela, realmente. Ô, professor, Oi, Daniel, por favor. Não, só ia colocar no contexto ali da visita do general Tomás à China, que agora em maio teremos a visita, por outro lado, da chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, a general Laura Richardson, que virá aqui, vai ancorar um navio de grande porte no Rio de Janeiro, George Washington, para celebrar os 200 anos das relações bilaterais Brasil-Estados Unidos. Então, só para deixar claro que esse movimento de ir à China não significa também desagradar necessariamente aos Estados Unidos. O senhor vê isso, professor? De alguma maneira, a diplomacia militar alinhada por completo à diplomacia do Itamaraty, no nosso caso, tendo em vista que a grande viagem que o Lula fez nesse 1/3 de mandato foi à China, né? Bom, no interesse de diversificar, como já falei antes, né, nossas capacidades militares, né, até também como o Lorival colocou, de entender melhor através de uma aproximação como essa, vale a pena. O que normalmente é que quando você tem efetivamente uma aproximação política, aí sim seria o ministro da Defesa daqui indo para lá, né, se encontrando com o ministro da Defesa de lá e assinando uma série de acordos. Nós não chegamos nesse ponto. Então, eu vejo como ainda um degrau político abaixo. É um comandante de uma das forças indo lá. Até dentro desse contexto de BRICS, até vejo como de interesse do Brasil que se aproxime. Eu veria muito melhor uma aproximação com Índia e África do Sul, que são as duas democracias efetivas dentro, né, desse grupo, em que o Brasil poderia reforçar, né, o IBAS, uma sigla de um grupo dentro do BRICS, tanto quanto esquecida, mas que efetivamente seria andar para e passo, né, a diplomacia militar e a diplomacia tradicional. Mas devido a uma certa guinada à esquerda que o governo deu, né, na sua diplomacia, anda um pouco, né, desalinhado, não está numa marcha cadente, não, mas uma tentativa também dos militares agradarem ao presidente Lula. Eu queria só fazer uma observação sobre o que o Daniel falou em relação ao governo Lula evitar melindrar os militares, recolocando a questão da história da ditadura. Eu acho que a democracia brasileira não estará suficientemente protegida de aventuras militares golpistas como a de 1964 e da tentativa que foi feita recentemente no governo Bolsonaro, enquanto nós não cavocarmos esse passado. É um processo doloroso, é um processo que tem que ser feito com maturidade, com solidariedade, mas que tem que ser feito, não para caçar bruxas, não para necessariamente impor castigos severos, mas a sociedade precisa falar sobre isso, como outros países fizeram, como a própria África do Sul fez, num processo muito doloroso. A Alemanha nem se fala, né? E não há nada que se compare ao Holocausto, mas
Então, exatamente por isso, até mesmo nesse aspecto, é emblemático. E os Estados Unidos fizeram com relação à Guerra Civil Americana, a questão da escravidão. A Holanda recentemente pediu perdão pela escravidão, Portugal recentemente, há poucos dias, assumiu as suas responsabilidades. Esses traumas históricos, eles precisam ser revisitados para não ser repetidos. Então, eu não vejo por que um oficial militar profissional não vai entender a necessidade disso. Isso é necessário e tem de ser incutido dentro da doutrina das Forças Armadas brasileiras como Forças Armadas de um país democrático. De certa maneira, eu tenho a impressão, Lorival, que tudo que é ponto possível de tensão e de desgaste para o presidente Lula, com setores historicamente próximos à direita brasileira, estou falando do agronegócio, o Lula tem uma relação com o MST. Estou falando com os empresários brasileiros, que tradicionalmente são de direita, e tem uma rejeição com os sindicatos, com as centrais sindicais, que o Lula é próximo historicamente. E nesse caso também, os militares brasileiros são historicamente próximos à direita brasileira. Então, nesses três casos, onde puder haver tensão e desgaste para o presidente Lula, tendo em vista um cenário de sociedade polarizada, tendo em vista um cenário que ele ganhou com 2% de diferença, ele evita. Porque nessa questão da comissão de mortos, de desaparecidos, é uma rejeição do presidente da República para não criar desgaste com os militares. Né? Da mesma maneira, o Palácio do Planalto não querer comprar uma revisão da reforma trabalhista, que é uma demanda das centrais sindicais, ele veio de sindicatos justamente para não gerar um desgaste com a direita. Aparentemente, eu tenho a impressão que o presidente tem mais preocupação em não gerar desgastes com a direita do que de abraçar neste Lula 3, diferentemente do Lula 1 e do Lula 2, a agenda histórica tradicional dos movimentos sociais e dos movimentos que ajudaram a colocar o PT onde colocou. Eu acho que isso é menos uma crítica ao Lula que eu estou fazendo do que ao oficialato brasileiro, porque isso aconteceu com Barack Obama também. Por falta de credenciais, por suspeições, por ele ser negro, por ele ser democrata, ele foi bastante conservador na questão dos imigrantes, na questão de salvar as empresas, grandes empresas, bancos, durante a crise financeira 2008, 2009, exatamente por sentir que as credenciais dele não eram robustas o suficiente, que haveria suspeição contra ele. Agora, eu acho que os oficiais brasileiros devem deixar claro para o governo que não há nenhum problema em discutir os erros cometidos nos anos 60 e 70. Caio, só é importante, o Lorival mencionou ali vários países como exemplo, mas eu só complementaria com um que me diz muito em especial, que é a Argentina, que lidou de uma forma completamente diferente da que o Brasil lidou. Inclusive, morando lá há alguns anos, eu via... acho que hoje, olhando pelo retrovisor de uma forma equivocada, eu olhava de uma forma equivocada, a Argentina remoendo ali uma ferida que não permitia ao país simplesmente olhar mais adiante, como nós, durante muito tempo, fingimos que estávamos olhando. Agora, quando você não lida com essas feridas tão dolorosas, em algum momento elas voltam a machucar. E isso está nos acontecendo de alguma forma. E dura que, assim, a Argentina foi logo na sequência, né? Foi em 85, 86, a gente já está há 40 anos. E o caso de Portugal, 500 anos depois, né, Lorival? Também, convenhamos que demorou um pouco, né? Para também ter esse reconhecimento. Nunca é tarde. Professor, o senhor quer arrematar com esse... Sim, eu gostaria que eu acho que tem um ponto fundamental. É o interesse da classe política no setor militar. Tradicionalmente sempre foi visto, né, por todo esse processo que a classe política passou de perseguição, né, de torturas, mortes no meio político, houve um afastamento da classe política em relação aos temas. E para você ter efetivamente o controle civil sobre os meios militares, ter as duas comissões de relações exteriores e defesa nacional atuando fortemente, isso é fundamental. Então, só para se ter uma ideia, depois da Constituição de 88 existiam, né, duas comissões separadas de relações exteriores e de defesa nacional. A de defesa nacional nunca se reunia
porque não tinha interesse de nenhum político. Tiveram que juntar nas duas casas, Câmara e Senado, as duas comissões para poder ter quórum para você conseguir ter deliberações. Então, se os políticos não entenderem que esse controle passa, inclusive, eu diria fundamentalmente, pelo Congresso, a você reverter todo esse quadro de independência das Forças Armadas, isso a gente não vai conseguir reverter nunca aqui no Brasil. Bom, professor Gunter Hutze, professor de Relações Internacionais da SPM, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Caio. Boa noite a todos.